Bom, aqui gravando sobre as questões de normas de corregedoria que eu não acabou não terminando o último vídeo. Daí um pouco aqui do artigo 15. Artigo 15. As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos que vão ser explicados nos incisos relativos ao processo pessoal de processual das serventias judiciais tramitarão no forma digital e serão instaurados e processados pelos juízes corregedores permanentes. Aqui na atualidade do procedimento, estiverem subordinados aos servidores de que trata o artigo 1, inciso 1 e 2 dos provimentos de 2017, alterado pelo provimento de 2019, devendo ser observados o tipo de procedimento disciplinar. Primeiro inciso, apuração preliminar, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada, é uma apuração preliminar, ou seja, não conseguiu identificar o que estava errado, o carinha fez errado. Ao final, poderá ser arquivado ou ensejar a instauração de uma sindicância ou um processo administrativo. A sindicância é uma investigação. Quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa, daí tem uma edificação. E depois tem o processo administrativo, que é quando a coisa de demissão de serviço, ou a cassação de aposentadoria, que é quando o cara fez um crime, teve um crime lá, mas só que não identificaram antes de aposentar ele. O processo administrativo, quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão ou dispensamento de serviço público e cassação de aposentadoria. O interessante aqui é que está escrito demissão ou dispensa. Né? Súmula 1 do artigo 15. Os procedimentos disciplinares previstos no inciso 1, 2 e 3 serão instaurados por portaria dispensado o registro em livro com a descrição dos fatos e a definição do servidor, nome completo, matrícula, cargo e posto de trabalho, exceto nas apurações preliminares em que não houver autoria definida. As apurações preliminares foi a primeira que falou, que é quando não tem dados, não tem suficiente dados para sacar se o carinha teve ou fez alguma infração disciplinar. Ou seja, os procedimentos disciplinares têm que ter essas informações básicas aqui que está falando, que é nome completo, matrícula, e cargo e posto. Daí, tendo essas informações, não precisa ter essas informações de apurações nas apurações preliminares que não houver, quando não houver uma autoria definida. Ou seja, uma autoria definida é mais confusa ainda, né? Fizeram um procedimento disciplinar, mas não tem a menor ideia de quem foi que fez aquela coisa. Tipo, sei lá, encontraram uma mesa quebrada, mas não tem a menor ideia de quem fizeram, né? Interessante. Próximo. A súmula 2, a instauração do procedimento do juiz corregedor permanente determinará o encaminhamento do ofício de comunicação ao distribuidor por e-mail institucional e no formato PDF com as seguintes informações: dados de qualificados do servidor, nome completo, número de inscrições no CPF, endereço residencial ou domiciliar, inclusive CEP, e classe processual de acordo com os procedimentos instaurados. Súmula 3 do 15. Recebido o ofício, o distribuidor providenciará o distribuidor o cadastro no sistema informatizado com o distribuidor por direcionamento, cedendo à unidade judicial inserir, cabendo a unidade judicial inserir no processo digital a portaria devidamente instruída em razão da natureza da ação, e a anotação do segredo de justiça será gerada automaticamente pelo sistema informatizado na distribuição dos procedimentos disciplinares. Súmula 4 do 15. Nos procedimentos disciplinares decorrentes da reclamação apresentada fisicamente após a instauração e a distribuição dos procedimentos e a unidade de tramitação digitalizará e juntará as peças devidamente categorizadas no sistema informatizado, concedendo-se o prazo de 45 dias para sua retirada pelo reclamante, sob pena de inutilização, vedado a peticionamento eletrônico judicial. Súmula 5 ainda tem tantas súmulas do artigo 15. O Corregedor-Geral da Justiça, poderá avocar procedimento disciplinar em qualquer fase ou instaurá-lo originalmente, a pedido ou de ofício, designar juiz corregedor processante, para todos os atos pertinentes e atribuir auxiliares à unidade diversa daquela que estiver vinculado ao servidor. Isso aqui é de 2019. Legal. Próxima questão do trequinho.
nos termos do normas. De novo, questão de só tem uma correta, né? Deixa eu ver aqui. Nos termos, responda quais são as corretas. Luz, poder, incumbência, normas de justiça. O meu sonho é acertar todas as coisas de norma. Aqui, vamos ver. Artigo 50. As alterações exclusivas de retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão definidas por níveis de criticidade cujo acesso à Corregedoria Geral de Justiça estabelecerá. Níveis de criticidade? Treco. Os dados retificados, alterados ou excluídos serão conservados pelo sistema e todas as operações realizadas vinculadas ao usuário que as realiza. Os dados retificados, alterados ou excluídos serão conservados pelo sistema e todas as operações realizadas vinculadas ao usuário que as realiza. Tá. Daí o número 54, constarão no sistema informatizado, primeiro, nos processos civis de família e sucessões da Fazenda Pública, da Infância e Justiça, de acidentes do trabalho e do Juizado Especial Civil, o número de processo, o nome e a qualidade do autor e do réu, a natureza do fato, a distribuição, o número do livro de folhas de registro de sentença, quando adotado, o inteiro teor da pronúncia judiciais, despacho de decisões interlocutórias, sentenças e acordões, anotações sobre recursos, a data do trânsito em julgado e o arquivamento, data e caixa. E observações também. Ainda constando no sistema informatizado, quando forem processos criminais de júri, tipo, o primeiro foi de civis, esse aqui é o de júri. De juizado especial criminal, ou seja, vamos lá. Tem que ter o número do processo, o nome do qualificado do réu, a data do fator, a data do recebimento, da denúncia ou rejeição, o artigo em que o réu foi em curso, a data de suspensão do processo. Isso aqui está no 366 do processo penal. E também está lá no 99. A data de prisão, o número, livro e folhetos do registro de sentença quando adotado, o inteiro teor da pronunciamento, judiciais, despachos, decisões, interlocutores, sentenças e acordões, andamentos sobre recursos, a data de decisão confirmatória da pronúncia, a data de trânsito em julgado e o arquivamento dela pela cabeça. Tá. Terceiro, nos processos de execução criminal. Terceiro, ainda está lá no sistema informatizado, o nome do qualificado da verificação da sentenciado com uma afiliação sempre que possível do número do RG, os guias de recolhimento registrados, a discriminação das penas impostas em ordem sequencial, os incidentes e de execução de pena, anotações sobre os recursos e inteiro teor dos julgamentos e os processos de regime, o candidato e comparecimento de albergados e os benefícios concedidos. Ainda considera nos cartas precatórias especialmente. Cartas precatórias. No indicação completa no juízo deprecante com o número de processo de origem conforme padrão estabelecido pela resolução número 65, de natureza de ação ou de diligência deprecada. Indicação completa do juízo deprecante. Súmula 1 do 55. Qualquer outros dados de qualificação que auxiliarem na prestação e identificação das partes. Quer dizer, sacou que eu estava lendo o sistema de informação? Todos esses dados da informação é para tudo ser preciso, para você encontrar exatamente o que você quer, usando essas informações. Qualquer outros dados de qualificação que auxiliem na precisa identificação das partes, tipo RG, título de eleitor e nome da mãe, também serão lançados no sistema de informação informatizado oficial. Súmula 2. Incumbirá os distribuidores dos ofícios de justiça o cadastro dos dados constantes das petições iniciais. E depois, artigo 57. No ofício de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realização exclusivamente pelo sistema informatizado oficial, Vedadas a elaboração de fichário
por nome de autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados. Súmula 1 do 57. Os ofícios de justiça conservarão as fichas que compõem o fichário por nome de autor até então materializadas em papel, podendo inutilizá-las desde que todos os dados que delas constem sejam anotados no sistema, os dados que delas constem sejam anotados no sistema, de forma a possibilitar a extração de certidões. Depois tem o artigo 61. Compete aos ofícios de justiça cadastrar diretamente no sistema informatizado oficial qualquer dos dados constantes nos artigos 54 e 55, quando forem necessitarem de retificação ou sofrerem alteração após a distribuição. Os compete aos ofícios de justiça também, na hipótese de expedição de uma certidão homonônime, a inserção no sistema informatizado oficial dos eventuais dados de qualificação ainda não lançados no sistema, também certificando a adoção dessas providências no documento. Na hipótese de expedição de certidões de homonímia, eu não sei o que é homonímia, a inserção de sistema informatizado oficial dos eventuais dados de qualificação ainda que não lançados no sistema, também certificando a adoção dessas providências do documento. Obrigado, professor, por dar essas informações. Agradeço aos seus professores. Próximo, essa aqui não tem opções, então fácil de ler. Nos termos dos serviços de corregedoria, assinale correta. O livro protocolo de autos e papéis, em geral, com tantos desdobramentos quantos recomenda a natureza e o movimento do ofício de justiça, destina-se ao registro de entrega ou remessa que não impliquem a devolução e, excepcionalmente, para registro de cargas. Próxima, nos termos da Serviço Geral de Corregedoria Geral do Serviço, correta. Os despachos, decisões interlocutórias, sentenças devem ser encaminhados para fins de cumprimento de intimação por meio eletrônico dentro do prazo máximo de 3 dias, prazo máximo de despacho de decisões interlocutórias, sentenças. Vamos colocar uma coisa aqui. Um semáforo nos despachos. Jogou um despacho contra o semáforo, jogou uma decisão interlocutória contra o semáforo, imaginei, e um interlocutórios e uma sentença contra um semáforo também. 3 dias. E contar na devolução dos autos de cartório. Próximo, nós temos analise. De novo. Mas essa aqui só fala as incorretas. Então vamos ler as corretas. As corretas são 3, 4 e 5. Tá, isso aqui está correto. Analise e está correto. A criação dos modelos dos grupos ou usuário. Realizar a partir de modelos institucionais ou de autoria intelectual do magistrado será permitida, entre outras, para a categoria de isolamento dos autos, cartas rogatórias e formas de requerimentos. Quarto, na configuração de modelos e grupos de usuários, o ofício de justiça preencherá, entre outros itens, na aba de informações, o nome do tipo de área e classificação do grupo e na compartilhamento do tipo grupo. Acho que já tinha lido uma questão dessa. E sempre que cabível, a fim de possibilitar o trabalho em lote ou filtro nas filas de trabalho pela serventia judicial, deverão ser utilizados os modelos do grupo que conterão obrigatoriamente, entre outras características, a vinculação de atos correspondentes dos termos do artigo 1235 e a nomeação e o modelo de termos que correspondam ao teor do documento, inclusive com a informação do ato que ele vincula, se o caso. Ótimo, terminamos as questões sobre isso aqui, sobre questões de função correcional dos ofícios de justiça em processo eletrônico. Próxima. Ainda tem mais 18 questões. Vamos lá. Agora é sobre o processo eletrônico. Essa aqui, vamos lá, ativando respostas. Vamos lá. Essa aqui também é só de correta de novo. Isso aqui está certo. Fazem a mesma prova que os originais das reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos de justiça e seus auxiliares pelo Ministério Público e seus auxiliares pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas, em geral, e por advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada ou de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Mudou, hein? Próximo, alternativa correta. Ainda dessas coisas do geral. Especialmente seu capítulo sobre o processo eletrônico. As petições intermediárias serão apresentadas pelo peticionamento eletrônico e encaminhadas diretamente ao ofício de justiça correspondente. As petições intermediárias serão apresentadas pelo peticionante eletrônico
pelo peticionamento eletrônico e encaminhados diretamente ao ofício de justiça correspondente. Ainda sobre a sinaleira correta sobre o processo eletrônico. Ressalvados os dispostos nas normas de serviço, os setores de protocolo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não poderão receber petições em papel dirigidas aos processos que tramitem eletronicamente. Ou seja, se for mandado por papel, se for mandado eletronicamente, tem que ser saído eletronicamente. Se for mandado por papel, mexe com papel também, né? Ou seja, não poderão receber petições de papel dirigidas aos processos que tramitam eletronicamente, né? E, isso não é nem eficiente. Nos termos de expressão próxima, aqui, processamento, especialmente em seu caso processo eletrônico, a indicação de um processo está submetida ao segredo de justiça que deverá ser incluída. A indicação de que um processo está submetido ao segredo de justiça, isso aqui já tem uma questão que apareceu isso, deverá ser incluído no sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo. Deverá ser incluída, certo? Daí estão corretas os incisos 1, 3 e 4 aqui. No ato de denunciamento, por indicação do advogado, procurador ou autoridade policial. Deixa eu ver de novo o que eu estou lendo aqui. Sistema de processamento eletrônico tem que estar marcado que está em segredo de justiça. Daí, no ato de agiçoamento desses caras importantes, o procurador, o advogado e a autoridade policial, nos atos desses caras que estão colocando lá no treco do processo eletrônico, tem que ter marcado o processo de segredo de justiça. Agora eu entendi. Também tem que marcar o segredo de justiça por determinação do juiz ou do relator. E também tem que marcar o segredo de justiça quando automaticamente, esse aqui é o automático, por expressa previsão legal, conforme tabela de classes e assuntos padronizados no sistema. Ou seja, tem uma tabela que fala quais são as coisas que são categorizadas como segredo de justiça, e se cair numa delas, na tabela, essa informação você tem que colocar. Né? Agora a próxima, aqui ainda do processo eletrônico, a consulta da íntegra dos processos eletrônicos da internet observará as seguintes regras. Consulta da íntegra da internet. Daí, aqui é uma que tinha que escolher as erradas. Só tem duas erradas, então eu vou ler as certas. As partes será fornecida senha para acesso da íntegra ao seu processo eletrônico, juntamente com a citação ou quando solicitada, sendo possível o requerimento e retirada pelo advogado constituído, circunstância que deverá ser certificada nos autos. Para a consulta da íntegra dos autos digitais na internet, será fornecida senha de acesso a peritos, assistentes e outros auxiliares na justiça nomeados nos autos, de acordo com o tipo de participação no processo. Para a consulta da íntegra, nomes de justiça nomeados nos autos, de acordo com o tipo de participação no processo. Quarto, nos processos eletrônicos de execução criminal, inclusive no caso de segredo de justiça, salvo a determinação judicial, em sentido contrário, quando solicitada, será fornecida senha à vítima pelo tempo de pena imposta ou a depender da montante do renovável até o término, sendo possível o requerimento de retirada pelo advogado constituído, circunstância que esse deverá certificar nos autos. Próximo, nos termos ainda do processo eletrônico, mas é sobre o acesso à íntegra dos processos digitais que não tramitem sob segredo de justiça. A terceira interessada será franqueada mediante uso de senha pessoal intransferível. Ou seja, quando não tem segredo de justiça e tem um terceiro. É correto que, após digitalizados ou importados para os autos, os requerimentos serão arquivados em classificador próprio. Próxima, sobre o processo eletrônico, ainda das normas, sobre uma correta. Os modelos institucionais possuirão a respectiva movimentação vinculada a fim de garantir as estatísticas fidedignas. Ainda do processo eletrônico, só que agora sobre a configuração dos modelos de grupo ou do usuário e ofício de justiça. Questão. Configuração de modelos de grupo ou usuário ou ofício de justiça, né? Essas coisas que fazem a ser mais organizado, né? Estão corretas essas 3, 4 e 5. Tá, 3 itens certos. 3, 4 e 5. Na aba de compartilhamento, o tipo grupo, ou seja, eletrônico, né? No processo eletrônico tem aqui, isso aqui está falando das abinhas que vão colocando as informações, né? Compartilhamento, tipo grupo, na aba assinaturas dos agentes, assinatura do documento, e na aba de atos de documento, o tipo de ato, a forma, o código e o modelo, se o caso, o prazo, o tipo de seleção a que se destina o documento.
Próximo, nos termos expressamente estabelecidos pelas NSG, especialmente sobre processos eletrônicos, alternativa correta. Nos ofícios de justiça, onde implementado o fluxo por atos, o cumprimento das ordens judiciais, dar-se-á pelos subfluxos do documento. Dar-se-á pelos subfluxos do documento. O cumprimento das ordens judiciais dar-se-á por subfluxos do documento. Não entendi nada. Ofício de justiça, onde implementado o fluxo por atos. Um fluxo por atos, subfluxos por... Não entendi nada, não entendi nada. Nos termos expressamente estabelecidos do processo de arquivamento do processo eletrônico, no que tange arquivamento de processos, isso aqui está correto, vai, arquivamento de processos. Quando o cumprimento da sentença condenatória civil se der de um juiz diferente, daquele que só proferiu, o cara que fez a proferição, o arquivamento dos autos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo deverá ser promovido pelo juiz de execução. É promovido pelo juiz de execução que realizará todos os cadastramentos pertinentes. O próprio juiz de execução que tem que realizar os cadastramentos pertinentes à extinção do processo, quando for o caso. Não entendi, na verdade. Não entendi. Eu não entendi o que eu acabei de ler. E agora vamos lá para as últimas 8 questões, para terminar as questões de correcionais. Essa aqui eu tinha feito as questões. E olha que incrível, eu errei todas as questões. Não, eu acertei uma. Acertei uma de 7 questões. Vamos ler, já que tem eu errei a maioria, eu vou ler primeiro a questão que acertei. Nos termos expressamente estabelecidos nas normas, tá? Especialmente sobre a seção de consulta e de carga de autos. Seção de consulta de carga de autos. O livro protocolo de autos e papéis em geral será utilizado quando não for possível a utilização do sistema informatizado, caso em que serão lançados no livro a assinatura do destinatário e nos autos o termo de cargo e recebimento. De novo, o livro e os protocolos de autos e papéis em geral serão utilizados quando for possível a utilização do sistema informatizado, caso em que serão lançados no livro a assinatura do destinatário e nos autos a forma de cargo e recebimento. Essa aqui é uma questão repetida, legal, né? Mas é o básico de novo, né? Ela é escrita meio confusa, mas é simples. Se não dá para usar, se não tiver dando para usar informações, faz um auto escrito mesmo. Só que precisa ter umas autentificações. E as autentificações utilizadas são o destinatário e autos e assinatura. Aqui no caso não está falando da certificação, mas também é necessária quando ela é mandada de volta para o protocolo, né? Tá? Nos termos especialmente estabelecidos, especialmente no tange desentranhamento, nos desentranhamento de peças de documentos de autos, no desentranhamento e de peças de documentos de autos, a assinatura correta. Decorrido 2 anos do desentranhamento, as petições dos documentos não retirados pelos advogados serão encaminhados para a ordem de advogados, para a OAB. 2 anos, os advogados não pegaram, manda para a OAB, local anotando-se no sistema informatizado oficial, certo? Próxima. Nos termos especialmente da NGTT, das normas, assinatura correta. Nos casos de inoperância ou certificação digital, ou enquanto não for disponibilizado, remetente materializará o documento em papel. Colherá a assinatura, a digitalização do documento assinado e enviará em anexo uma mensagem eletrônica. Ou seja, aqui ó, quando não estiver funcionando, pode ir lá digitalizar e mandar. Quando não estiver funcionando o sistema de informação, ou seja, não dá para mandar o certificado digital, porque o certificado digital tem que ser mandado pelo sistema de informação, você pode fazer uma digitalização do trequinho e mandar por e-mail, sacou? Entendi? Ou seja, é só um trabalho aqui, se você não conseguir fazer o trabalho direito, por causa de inoperância, você pode fazer o seu trabalho por e-mail. Nos termos das normas, assinatura correta, certo? Os mandados que devem ser cumpridos pelos oficiais de justiça serão distribuídos. Os mandados que devem ser cumpridos. Mandados que estão lá no Código Processual Penal e no Código Processual Civil, que tem que estudar também, serão cumpridos pelos oficiais de justiça, que serão distribuídos de forma regulada pela Corregedoria Geral de Justiça. Os mandatos são distribuídos aos que estiverem lotados à disposição dos respectivos comarcas ou varas. Ou seja, a Corregedoria tem que mandar os mandados para os oficiais de justiça que estiverem perto do lugar onde estão essas pessoas que vão ser mandadas, fazer a citação delas. Daí esses oficiais vão lá pegar. Fácil de entender. Próxima, nos termos expressamente estabelecidos nas normas, especialmente na seção de certidões. Nossa, a seção de certidões cai muito. Aqui nas questões que eu li, não teve muitas questões sobre certidões, mas, cara,
As certidões é a coisa que mais cai no TJ São Paulo. Certidões, seção X de certidões. Que a correta é assim. Nas ações monitórias, não havendo conversão do mandato, monitório. Eu nem sei, que merda, que coisa é essa monitório? Eu li o treco, mas não leio, eu já li todas as normas, mas não lembro disso aqui não. Mandado em título executável judicial, a certidão para fins do protesto deverá, a certidão para fins do protesto, a certidão do fins do protesto deverá conter, entre outras informações, o conteúdo do mandado monitório. Tem que ter o conteúdo do mandado monitório. Ou seja, uma ação monitória, a certidão tem que ter o conteúdo do mandato no monitório. Meio estranho e meio óbvio também. Com a obrigação de pagar a quantia certa sob as penas de lei. Quantia, monitório. Né? Não entendi nada. Vai. Quero saber que no artigo está essa lei aqui. Os termos expressamente estabelecidos, da norma, assinada correta. Nenhum processo será entregue com o termo de vista. Nenhum processo será entregue com o termo de vista. A promotor de justiça ou advogado sem prévia assinatura do relatório de carga eletrônica. Tem que ter a assinatura do carga eletrônica, tem que ter a assinatura do relatório de carga eletrônica e correspondente andamento no sistema informatizado ou no livro protocolo. Ou seja, não pode entregar nada ao advogado ou ao procurador ou ao promotor, quer dizer, não pode entregar nada ao advogado ou ao promotor sem ter todas as coisas certinhas de assinatura de certificado no sistema eletrônico. E próximo, nos termos expressamente estabelecidos na norma, assinada de correta. O que é correto é que a emissão de cartas postais consideradas exclusiva, inclusive a expedição por meio eletrônico, independentemente da assinatura do escrivão, os escreventes, ou seja, independe da assinatura, desde que de documento conste o nome do cargo do funcionário emitente, existe a determinação do juiz, sendo contrário à hipótese não seja a assinatura obrigatória do juiz sem ambas partes. Ou seja, se tiver uma lá nos ofícios lá da corregedoria, lá, eles tiverem que mandar uma carta, ela não precisa de uma assinatura dos caras, ela só precisa de um trequinho com, tipo, um carimbo com esse cara aqui, escrivão que mandou essa carta. Próximo e última questão. Os ofícios de justiça, em geral, postularão. Possuirão. Não, não é postularão, é possuirão. Vai de novo. Os ofícios de justiça, em geral, possuirão os seguintes livros. Exceto. Isso aqui tem uma lista, tem um artigo com as listas. Então, exceto, tem um livro aqui que não é um livro que estão. Então, vamos ver todos os livros que estão. São 4. Livros de visitas e correções estão lá nos ofícios de justiça. O livro de protocolo e autos e papéis em geral está no registro de justiça. Os livros de registro de feitos administrativos e sindicâncias estão lá nos livros de justiça, lá no ofício. E os livros de registro de decisões determinativas preferidas em feitos administrativos estão lá no livro. E assim acaba todas as questões que eu tenho aqui de normas. Tchau. O próximo que eu vou fazer vai ser de administrativo. Que eu acho que eu já fiz uma vez, mas vamos fazer de novo, né? Obrigado.